E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu separei para vocês os 6 melhores notebooks da Acer do ano de 2017. Eu não entrei no mérito do Core i3 porque eu não achei um processador tão bom. Então eu só peguei os Cores i5 e o Core i7, ok? Eu separei aqui 6 modelos para vocês e eu dividi entre duas partes, os com placa de vídeo e os sem placa de vídeo. Eu vou explicar para vocês a diferença da placa de vídeo. Muita gente acha que a placa de vídeo, se você tiver uma placa de vídeo, você ao ver filmes, ao ver vídeos no YouTube vai ter uma reprodução melhor. Isso é uma mentira, sabe por quê, pessoal? Porque hoje em dia os processadores eles têm uma placa de vídeo, uma mini placa de vídeo integrada no processador, ok? Então, se você está vendo um vídeo do YouTube ou um filme, a sua placa de vídeo nem será usada. Ela vai ficar em modo sleep, né, em modo dormindo, e o que será usado é apenas a placa de vídeo do seu próprio processador, ok? Que é uma placa pequenininha, que ela já dá conta do processo de você fazer o vídeo. Então, se você só vai ver filme, não vai jogar joguinhos, então você não tem necessidade de uma placa de vídeo, ok? E assim, quem vai utilizar uma placa de vídeo? Por incrível que pareça, crianças gostam muito de joguinhos. Então se você tiver que comprar um notebook e você tem um filho, você pensa que assim, eu quero que meu filho brinque com o meu computador de vez em quando, ok, então ele vai querer instalar algum joguinho. É muito provável que um joguinho precise de uma placa de vídeo, um joguinho de tiro, um joguinho de RPG, precisa de uma placa de vídeo, ok? Então se você vai usar o computador para outras pessoas que vão utilizar jogos, então é melhor você comprar uma com placa de vídeo, ok? Se você vai usar só pessoalmente, você tem um uso comum pessoal, de trabalho, usar o Word, ver vídeos no YouTube, Facebook, você não precisa de uma placa de vídeo, ok, pessoal? Então vamos lá começar pelo primeiro modelo, ok? O primeiro modelo ele tem apenas 4 GB de RAM. Eu vou explicar para vocês a diferença entre 4 GB de RAM, 8 GB de RAM e 16 GB de RAM. Basicamente, pessoal, não há diferenças de desempenho de 4 GB para 8 GB para 16 GB, ok? A diferença só acontece, por exemplo, se você estiver rodando um jogo muito pesado, a placa de 8 GB ela vai ter um desempenho melhor do que a de 4 GB, ok? E a de 16 vai ter um desempenho minimamente melhor do que a placa de 8 GB. É uma coisa assim, milissegundos, é uma fração muito pouca, ok? Mas assim, a placa de 8 GB ela é boa para se você, por exemplo, às vezes você entra no Facebook, aí, por exemplo, pessoas que mexem com trabalho no Facebook, tem páginas e tal, e usam muito a rede social. Às vezes elas têm que abrir 8 janelas e conversar com muita gente nessas 8 janelas. E isso consome bastante memória, ok? Então, seria melhor para você que tem esse uso, você usar uma placa de 8 GB no mínimo. Agora, se você tem um uso, como é que se diz, um uso esporádico, você só usa para de vez em quando acessar o Facebook, você não fala com muita gente, você vê um vídeo no YouTube, você mexe no Word, você não vai precisar de 8 GB, ok? 4 GB e Core i5 já dão para você tudo que você precisa numa velocidade excelente, ok? E assim, 8 GB é melhor do que 4 para games, ok? E 4 GB é pior do que 8 GB para se você tiver muitas janelas no Facebook, ok? Então se você está trabalhando com muitas janelas, muitos aplicativos ligados ao mesmo tempo, vários mesmo, é melhor você ter uma placa de 8 GB, ok? Então, mas se você, recapitulando, se você tem um uso muito esporádico, muito comum, usa pouco, você pode usar 4 GB em Core i5 que vai estar legal para você. Se você usa várias janelas no Facebook, usa alguns games que é um pouco melhor de velocidade, o 8 GB está legal para você com placa de vídeo. Se você não usa placa de vídeo e mexe no Facebook, tem várias janelas, só 8 GB sem placa de vídeo, ok? Então, pessoal, vamos começar aqui para vocês, ok? Esse aqui é o primeiro modelo, que é o ES1 572 51NG. Pessoal, eu vou deixar na descrição o link
das lojas, eu fiz uma comparação de preços de todos os notebooks de todas as lojas, Casas Bahia, Extra, Ponto Frio, Saraiva, Walmart, ok? E aí você pode descer na descrição, você desce na descrição, clica em ampliar, e aí você vai ver todos os notebooks que eu citei e todas as lojas com links para você ver o preço e comparar, se você caso se interessar, você pegar o mais barato, ok? Então vamos lá, pessoal, esse aqui é o ES1 572-51NJ. Ele não tem placa de vídeo, ok? Placa de vídeo não. Tem 4 GB de memória e Core i5. Vamos ver o preço dele aqui nas Casas Bahia. Aqui, ó, nas Casas Bahia, esse daqui é o computador, ok? Vamos ver aqui, ó, 4 GB de RAM, Core i5, 7ª geração, ok? Que são os melhores de 2017. O preço dele está em R$ 2.099, ok, pessoal? R$ 2.099. Aqui tem a descrição para vocês, caso vocês se interessem em ler aqui. Você pode ampliar o videozinho que vai ter toda a descrição, ok? Vamos para o próximo computador. O próximo computador, pessoal, é o Acer Aspire F5 573-51LJ. Placa de vídeo não tem, 8 GB de memória e Core i5, ok? Então vamos para ele. Esse aqui, pessoal, ele já tem um design melhorzinho, tem 8 GB, né? Então, processador Core i5 7200U. Pessoal, eu vou explicar também para vocês a diferença do Core i5 para o Core i7. O Core i5, ele é um processador de 2 núcleos, ok? E o Core i7 é um processador de 4 núcleos. Se a gente fizer uma comparação, antigamente as pessoas tinham só um dual core, né? Que é 2 núcleos. Mas o dual core de hoje, que é o Core i5, ele é muito melhor do que o dual core antigamente, ok? Então, pessoal, não vai pensando que só por ser dual core ele não vai ter um desempenho, vai ter um desempenho muito bom. Agora, pessoal, mudando para o Core i7, você tem o dobro de núcleos, né? São 4 núcleos. Então, você vai ter um desempenho assim muito mais fluido, muito mais prático, entendeu? Vai responder melhor, mas não, a diferença ainda é muito pouco, a diferença são milissegundos, ok? Se você vê um Core i5 para o Core i7, então se você tiver um computador com Core i5 e um com Core i7 de 8 GB, os dois, eles vão ter um desempenho bem parecido, ok, pessoal? Mas é um pouquinho visível a diferença do Core i7, ok? O Core i7 ele é um pouco mais fluido, você fica um pouco mais tranquilo, ele responde melhor, ok? Mas não deixa de ser uma diferença grande, são milissegundos, é uma coisa bem pequena, ok, pessoal? Então, vamos lá. Esse aqui tem Core i5 7201, que é um excelente processador da 7ª geração, que foi lançado agora, nesse ano, ok? 8 GB de memória, 1 TB de HD, ok, pessoal? Vamos ver o preço, ó, tá R$ 2.399, que seria R$200 mais caro do que o outro. Vale a pena? Eu acho que vale a pena, porque você vai ter 4 GB a mais, né? Vamos ver agora, pessoal, vamos mudar de notebook, ok? A gente vai para o Acer Aspire agora F5 573-723Q. Ele possui placa de vídeo? Não. 8 GB de memória? Sim. Core i7 agora, pessoal. Esse aqui é o Core i7 um pouquinho melhor, ok? Então a gente vê que o preço já aumenta bastante, quase uns R$600. Será que vale a pena? Não sei, né? Eu acho que é um valor muito alto por uma pequena diferença, né? Então esse aqui ficou R$3.049. Então você tem que decidir, calcular bem o que você quer para pegar o melhor para você, ok? Agora vamos para o próximo aqui, pessoal. Vamos para o F5 573G 50KS, placa de vídeo, sim. Então, pessoal, esse aqui já é bom para você que curte games, para você que curte jogar um joguinho, essas coisas, vai ser bom para você também, pessoal. Placa de vídeo é bom, sabe por quê? Porque agora vai ter esse negócio de óculos 3D, e quem conecta óculos 3D no computador vai usar a placa de vídeo do notebook, ok? Então você vai ter um desempenho melhor você tendo uma placa de vídeo, ok, pessoal? Então aqui a placa de vídeo tem placa de vídeo sim, 8 GB de memória e Core i5, ok, pessoal? Não é o Core i7, mas é o Core i5 e tem 8 GB de memória. Por que você não encontra, pessoal, um computador com placa de vídeo com 4 GB de memória? Porque 4 GB de memória é pouco para quem joga games, entendeu? Então não faz sentido você ter 4 GB de memória e uma placa de vídeo, ok? Então, pessoal, esse aqui é o F5 573G KS, ok? Então vamos lá.
Esse aqui tá quanto, pessoal? Olha só que legal, tá 2.799, tá mais barato do que o que não tem placa de vídeo. Entre esses dois, que tá 3.049 e esse aqui com placa de vídeo Core i5, eu preferi o com placa de vídeo, porque eu curto um pouco de jogo, ok? E pra mim, placa de vídeo faz mais diferença do que você ter um Core i7 ou Core i5, ok, pessoal? Então, eu ficaria com esse aqui. Agora vamos pro próximo aqui, pessoal. O próximo, ele é o Acer Aspire F5 573G 75A3, ok, pessoal? Ele tem placa de vídeo? Sim. Tem 8 GB de memória? Sim. E tem Core i7, ok? É uma excelente configuração, mas eu não achei muitas lojas que vendem esse produto, ok, pessoal? Então eu não achei muitas lojas que possuem esse produto à venda. Então vamos aqui para o computador. Você vê que ele é o Core i7 com 8 GB de memória e placa de vídeo. Então, pessoal, significa que ele tem uma ótima configuração, uma configuração padrão muito boa. Então você vai poder fazer o que você quiser dentro desse computador praticamente, ok? Então o preço, pessoal, R$ 3.399, ok, pessoal? Agora vamos para o próximo aqui. O próximo aqui, pessoal, ele é o F5 573G 71BW, ok? Lembrando, pessoal, que eu só achei uma loja, né? Mas futuramente eu coloquei o link para as outras lojas. Então futuramente eu vou atualizando, sim, quando ela estiver disponível em outras lojas, eu vou estar botando na descrição, ok? E aí vocês vão poder acessar e comparar os preços. Mas por enquanto eu só achei no Carrefour, então eu só deixei o link desse aqui para o Carrefour. Agora vamos pro modelo mais avançado, né? Que é o modelo mais chique de todos, que seria o F5 573G 71BW, placa de vídeo sim, 16 GB de memória. Então, pessoal, você não vai ter problema de travamento com várias janelas do Facebook, você vai poder jogar joguinhos no máximo, ok? Core i7 de última geração, da 7ª geração, com um excelente design. Só que, pessoal, eu acho que o preço dele deve ser um pouquinho carinho, né? Tem uma placa de vídeo de 2 TB, eles não têm só 1 GB, ó. Tem placa de vídeo de 4 GB, as outras placas são de 2 GB. Mas eu vou descer aqui, vamos ver o preço aqui de quanto ele ficaria. Eu acho que não tem um preço aqui, deixa eu ver se tem um preço aqui. Não tem um preço aqui, mas vamos ver aqui em outra loja. Deixa eu ir na Saraiva. E lembrando que nos outros eu achei várias, em todos os outros notebooks eu achei várias lojas, ok? Então tá na descrição para vocês compararem os preços e eu vou atualizando, ok, pessoal? Então sempre que tiver uma loja nova disponível eu vou estar colocando lá. Esse aqui é o notebook que eu te falei para vocês, 75BW com 16 Core i7, 16 GB, 2 TB de HD, ok? Que é bastante, pessoal, dá para você colocar muitas músicas, muitos joguinhos, ok? E ele sai até um preço bom, olha, comparado àquele Core i7 de 1.399, 3.699, 300 reais. Vale a pena? Eu acho que é uma coisa que vale a pena, né? É uma coisa a se pensar. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like, ok, pessoal? Então, eu deixei na descrição, lembra que eu deixei na descrição o link das lojas para vocês compararem os preços, ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do meu vídeo, dá um like aí. Valeu, galera, muito obrigado, até mais, tchau!